Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá pessoal, sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do podcast Sindi Mais Forte, o novo canal de comunicação do Sindiforte com os fortalezenses. O Sindiforte, a mais ampla e representativa entidade de defesa dos servidores públicos da capital, traz para vocês o Sindi Mais Forte com a visão de mundo da classe trabalhadora. Por trás das câmeras temos Silvio Mota e César Mota, o novão, que garantem a qualidade de som e imagem desse episódio. Hoje, excepcionalmente, vamos falar sobre o Papa Francisco, que na segunda-feira, dia 21 de abril, morreu aos 88 anos. E neste episódio especial sobre o pontificado de Francisco, vamos ter a presença da diretora de mulheres do Sindiforte, Franciane Lima, assistente de educação da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Obrigado, Fran, por nos acompanhar nesse episódio. Obrigada, agradeço pelo convite em estar aqui mais uma vez e aprendendo, com vocês. Obrigado, Fran. Ao lado dela, vamos receber o professor Rafael Silva, que é professor adjunto na Universidade Federal do Ceará. Doutor e pós-doutorando em Sociologia, membro do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas na UFC e do Grupo de Pesquisa Josué de Castro, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Membro do movimento Igreja em Saída e autor dos livros As Cores da Laudato Si, Democracia e Pobreza e A Dinâmica Social da Pobreza. Atualmente é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal do Ceará. Obrigado, professor. Agradecemos por sua presença no quadro Sindi Mais Diálogo, a roda de conversa que abre o nosso episódio número 15. Sou eu que agradeço o convite, a confiança de estar aqui com vocês para bater um papo sobre o legado de Francisco. Era uma conversa que a gente gostaria de adiar muito, mas é tempo para tudo. E agora é um tempo para fazer essa discussão também. Infelizmente, é triste, a gente não poder mais contar com essa liderança mundial, esse bom exemplo, de como a vida poderia ser diferente, sem guerras, com comida para todos e com mais solidariedade e menos guerra. Lembramos que estamos convidando a todos, a dar um like lá no nosso canal do YouTube, e que fica no YouTube, ative os sininhos e também os avisos de novas publicações. Além de acompanhar nosso novo canal no site do Sindiforte, que estreou um novo design há 2 semanas atrás. Além disso, estaremos no Spotify. Vem com a gente para um novo episódio a partir de agora. É hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. E vamos então começar, professor. Eu vou fazer uma breve descrição aqui de Francisco. Morreu o Papa Francisco, um pastor sensível às dores e ao sofrimento do mundo. O papado de Jorge Mário Bergoglio ficou marcado por uma série de ineditismos. Foi o primeiro Papa vindo da América Latina, cuja região de maioria católica historicamente marginalizada na alta hierarquia vaticana. Sobre o fato, o próprio Bergoglio ironizou dizer que os cardeais foram buscar no fim do mundo um cardeal para ser o novo Papa. Sua atuação pastoral na periferia de Buenos Aires ficou marcada pela forma como ele procurou vivenciar o catolicismo, próximo aos pobres, avesso a ostentações e atento às injustiças sociais. Por outro lado, a sua atuação provocou resistências internas e ataques de setores conservadores dentro e fora da Igreja, que consideravam excessivamente progressista
A morte do Papa Francisco, mais do que o fim de uma era, reabre disputas internas acerca dos rumos pelos quais seguirá a Igreja do século XXI. Então, depois desse breve relato, Rafael, eu queria que você, com toda a propriedade de quem escreveu, inclusive, uma série de escritos, né, de livros, e trouxe mais para perto da gente, através desses escritos, um pouco do que foi a Igreja de Francisco, nos fizesse um relato também do que foi para você o papado de Francisco. Olha, primeiro eu gostaria muito de externar os meus sentimentos a toda a comunidade católica, a todos os cristãos e a todos os não cristãos também, porque quando a gente fala de Francisco, o legado dele se estende para fora do cristianismo, assim como foi o próprio Cristo, que se estendeu para fora daquele movimento que ele se fez. E falar de Francisco, para que a gente tenha noção assim, histórica do que significou esses 12 anos, a gente precisa... Vou tentar fazer um resumo simples da igreja em 3 etapas. Nós tivemos o primeiro momento que Jesus Cristo reuniu os apóstolos, e quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de proselitismo religioso, eu estou falando do ponto de vista histórico. Jesus reuniu os 13 apóstolos, e esse número é importante, 13, porque eu vou já contar, porque são 13 não são 12, e fez aquilo que construiu aquilo que a gente chama de comunidade primitiva, igreja primitiva. Era uma comunidade voltada para os mais pobres, uma igreja do cuidado, muito descrita em Atos 5:14, se eu não me engano, quando diz assim: entre eles não havia quem passasse fome, porque dividiam tudo em comum. Isso era a característica dessa igreja primitiva que durou ali os 300 primeiros anos. Essas pessoas, por isso, eles eram perseguidos, eles eram martirizados, eles eram executados, até que um conjunto de resistência foi ganhando força e resistiu ao Estado. Roma se curvou a isso e transformou, 300 anos depois, o Estado, a igreja em Estado. Esse recorte dos 300 primeiros anos é importante para a gente, porque é aqui que está todo o fio condutor. A gente sai do ano 360 e a gente dá um salto até 1962, quando acontece o Vaticano II. Do ano 300 até 1962, nós vivemos uma igreja absolutamente clerical, baseada onde o homem era o centro da questão, o poder é negociado aqui por fisiologismo, não é? Há uma forte concentração no mando do Papa. Enfim, você tem uma igreja-estado centralizada e hierarquizada, em que a primeira proposta do cristianismo passa longe. Nesse período também, Rafael, eu acho importante a gente resgatar, foi um período em que aconteceram as cruzadas, né? Você tem as cruzadas, você tem movimentos, por exemplo, o financiamento das invasões na América do Sul, não é? Os invasores chegavam aqui na América do Sul e perguntavam ao Papa: índio tem alma? Não é? A pergunta era essa, porque se índio não tivesse alma, então ele poderia ser morto. Não é? Ou escravizado. Ou escravizado. Então, assim, você tem todo... Claro que também dentro desse período você tem insurgências, como todo período crítico. O movimento de Francisco de Assis nasceu aí, não é? Do século XII ali. Então, Francisco ele vê aquele movimento de igreja e propõe outra coisa. É óbvio, eu estou falando da igreja-estado, enquanto igreja-clero, né? O clericalismo foi muito forte. Quando foi na década de 60... João 23 abre o Vaticano II e ele diz que a gente precisa abrir as janelas da igreja porque aquilo estava cheiro de mofo. A metáfora é muito precisa. Você tem o Vaticano II, dura 4 anos, você tem ali um progresso imenso que é proposto, é uma reviravolta
é um cavalo de pau que é dado na igreja, o Vaticano II significa isso, não é? Onde a mulher volta a ser o centro, as comunidades de base voltam a ser, né? A função do Papa, ele deixa de ser uma função de chefe para ser uma função de serviço, como era nos antigos movimentos. Aqui na América Latina surge, inclusive por um cearense, o Pacto das Catatumbas, não é? O Dom Helder Câmara reuniu com alguns bispos da igreja local e, inclusive, signatários sendo Dom Aloysio Loscheider, lá em Crateús sendo Dom Fragoso. Eles foram para as catatumbas de Domitila, que fica em Roma, por isso que o nome Pacto das Catatumbas, e fizeram um pacto preferencial pelos pobres. Quando esse povo volta para as suas regiões, eles se abandonam os seus palácios. Dom Helder abandonou a cruz, a mitra, abandonou o carro, abandonou todo tipo de luxo. Dom Fragoso foi na mesma linha. Quer dizer, você tem uma nova proposta. Eles voltam do Vaticano II cheios daquela igreja primitiva. Só que a igreja novamente sufoca o Vaticano II. Não é? Você vem, João Paulo I passa um tempo curtíssimo, um mês. João Paulo II é o cara que bota uma pedra no Vaticano II e novamente restaura aquela ideia de igreja clerical, aquela igreja poderosa de Estado que se preocupava muito mais com as questões litúrgicas, que tem sua importância, óbvio, mas muito menos com as questões sociais. Né? E o Ratzinger foi na mesma linha, inclusive acochando um pouco mais o parafuso. Né? A grandeza do Ratzinger naquele fevereiro de 2013 se dá quando ele renuncia e abre as portas. Mas por que ele renuncia? Ele é um líder cansado. Não é? Eu estou falando, observe a data que eu dei, 372 depois de Cristo, a gente está falando agora de 2013. É o mesmo modelo de igreja que se instaurou aí. Durante esse tempo. Então você chega no momento em que o cara cansa de fazer aquilo. E perde o sentido. E perde o sentido. Você vai nas igrejas da Europa, você não tem ninguém entrando lá. Você não tem missa... Só turista. Só turista. Não é? Só turista. Inclusive, para acender uma velazinha, você coloca uma moeda, a vela acende. Os caras colocaram tudo na conta do comércio. Então, as igrejas elas começaram a se esvaziar e o poder foi se esvaindo também. Então, a saída desse movimento foi entregar o conclave de 2013 foi fazer essa leitura e dizer, olha, a gente precisa de um cara que tenha coragem de romper com isso. E quem era o cara? Francisco. Não é? Francisco foi o cara que, aliás, tem uma curiosidade que em 2013 eu me perguntaram, se você fosse eleito Papa, qual o nome que você usaria? Eu disse assim, precisa ser Francisco. Eu disse isso antes do conclave, precisa ser um Francisco, porque é um modelo de igreja. E o nome de um Papa, quando ele escolhe, é o modelo que ele vai seguir. Não é? Dificilmente alguém vai ser um Alexandre VIII, né? mas possivelmente temos aí um Francisco II, espera-se. A esperança é o último que morre. Então tinha que ser Francisco, porque esse Francisco é aquele cara que vai reconstruir a igreja, que vai tirar os poderes. É claro que a gente está dentro de uma instituição poderosíssima, não é? Mas a primeira coisa que ele convoca são os movimentos sociais na Bolívia, onde ele fala aquela famosa frase dele, né? Nenhuma família sem teto, nenhum trabalhador sem trabalho, nenhum operário sem salário. Os 3 T's, terra, teto e trabalho. Né? Então, e a partir daí ele começa a desenhar uma outra característica, um Papa mais, digamos, pastoral do que clerical. Aí chega o problema lá do Banco do Vaticano. Eu estou dando pontos aqui que ele foi tocando, né, e que foi mudando as estruturas. E até 2013, o Banco do Vaticano ele era um paraíso fiscal. Quer dizer, como um banco clandestino. E o Papa ele rompe com isso. O Papa Francisco ele nomeia um diretor geral para o Banco do Vaticano e obriga o Vaticano a entrar no circuito financeiro mundial, ou seja, quem quiser lavar dinheiro vai lavar em outro canto, não mais aqui. A gente está falando de 2013 agora.
né? Outro ponto fundamental, por que são 13 apóstolos e não 12? Porque Francisco ele resgata a Maria Madalena e a eleva na condição de apóstola. Ou seja, a gente passa esse tempo todinho falando de 12 apóstolos, Jesus mais 12, excluindo a mulher, a única mulher que tinha lá. Não é? Ele vai lá e resgata. Por que isso tem um simbolismo? Será que Maria Madalena foi mesmo apóstola? Não, isso não está em jogo. Está em jogo é o papel da mulher dentro da igreja e daquele movimento. E ele ainda diz mais, se Pedro foi o apóstolo, a pedra, não é, para ser o Papa, Maria Madalena é a apóstola das apóstolas. Apóstola dos apóstolos, quer dizer, é a centralidade, é ali que começa, não é? Pelas próprias razões históricas dela ter sido a primeira a ser vista, a ver Jesus Cristo na ressurreição, etc. E também nessa figura de mulher como cuidar, né? Sim. Figura, já que ele quer resgatar esse serviço da igreja, né? Essa figura também de mulher que cuida, né? Que protege, que Sim. faz esse sentido, né? Recentemente ele disse uma frase muito bonita para as mulheres. Ele disse assim: geralmente, toda vida quando a mulher assume dá certo. E é verdade. Toda vida quando a mulher assume a dianteira. Agora, ainda ele enfrentou desafios que não conseguiu. Houve muita resistência. Muita resistência. Você imagina, são séculos de resistência, de conservadorismo. Não é? Para romper isso, um papado de 12 anos não é possível. A gente vai precisar de pelo menos aí uns 10, 15 franciscos como esse, que tenham coragem. Agora, ele tensionou. Por exemplo, o papel da mulher nunca negou a ideia da ordenação. Quem negou foi a Cúria. E aí ele não tem força para avançar nisso. A bênção para casais de segunda união, que agora virou de outra união, né? Tem gente que tem mais de 2 uniões. Quer dizer, ele acolhe. Quem sou eu? Se uma pessoa se diz homossexual, quem sou eu para julgá-la? Um dia que se viu um papa já falar que é o óbvio. Que é o óbvio, né? Mas dentro da estrutura clerical, isso era impensável. Isso você não tinha essa perspectiva de que um papa pudesse olhar para o outro. Na pandemia da Covid-19, ele teve um ato muito emblemático. Ali nas ruas paralelas ao Vaticano, já em Roma, né, já no Estado romano, tem cantos de muita prostituição. Em geral, são travestis, uma boa parte brasileiros, e é muito comum. Você passa pelas ruas, tem um localzinho, um bairrozinho chamado Trastevere, que fica atrás dos muros do Vaticano. E ali é um local repleto, um ponto de prostituição. Por incrível que pareça, quando chegou na pandemia, Francisco mandou que a esmolaria fosse distribuir renda para aquelas pessoas, porque sabia que elas não podiam trabalhar. Olha o nível de humanidade. Não é? É um papa realmente diferenciado, né? Assim, na realidade é um papa, né? Porque os outros é que não faziam isso. Ele que teve essa... aí alguém pergunta, mas o trabalho delas é um trabalho condenado pela igreja, etc. e tal. Não me interessa. Elas não estão podendo trabalhar, então eles precisam comer alguma coisa. Que se entregue o dinheiro. Então a esmolaria é criada na Idade Média, né, para receber os donativos das famílias, né, das famílias ricas da Itália, em troca do pedacinho do céu. Né? Olha, se eu te der tanto, você me garante o céu. Os papas aceitavam isso e criou ali a esmolaria, que é como funciona os donativos ao Vaticano. Hoje, essa esmolaria, depois de Francisco, ela é dedicada para os imigrantes. E para as pessoas em população de rua. Eu mesmo, quando eu estive lá, eu vi com os meus próprios olhos, as pessoas chegam com a sua receita de médico e vai lá e o médico te entrega o remédio lá na esmolaria. É uma assistência, um campo de assistência imenso que se estendeu.
De primeiro você era recebido. Eu tive no Vaticano 2 vezes. Em 2015, pouco depois e logo depois, em 2000, quando eu fui fazer o meu estágio doutoral na Itália, eu fiquei um bom tempo lá. E a diferença entre 2015 e 2019 era o seguinte, que em 2015 os guardas suíços te recebiam. Aqueles gélidos e parcos guardas suíços, eles que te recebiam. Em 2019 já eram os imigrantes. A presença dos imigrantes te acolhendo. As recepções mais imediatas. Onde é que se faz isso? Onde é isso? Onde é aquilo? Já eram pessoas imigrantes. Ou seja, o rosto da igreja, do próprio Vaticano muda. Né? É um legado. Isso é um legado. E quando a gente está falando de legado, eu acho importante, né? A gente já não tem mais muito tempo, e eu queria te pedir, né, que você trouxesse qual é o legado, né, que Francisco nos dá enquanto sociedade humana organizada. Quando você fala que há um resgate daquela primeira igreja, da igreja onde Cristo nos ensinava a ter solidariedade, a viver em comunidade, a dividir aquilo que a gente tem. É disso que você está dizendo? É esse o legado de Francisco? E, ao mesmo tempo, com esse legado, é possível que se volte a ser uma igreja mais clerical, como a que você descreveu anteriormente? Eu acho que esse conclave ele tem essa tarefa. Além de dar um bispo a Roma, ele pode devolver à igreja a Idade Média. Isso não podemos desprezar, essa possibilidade, mas também ele pode assumir o legado de Francisco. O legado a gente, ou a gente assume ou a gente enterra ele, né? Então, assim, ele pode assumir. E o grande legado de Francisco, eu diria, é o seguinte, a igreja, primeiro, o sentido de igreja, não é mais uma igreja feita pelos pares e bispos, é uma igreja comunidade, não é? E depois é uma igreja em movimento, por isso em saída. E ele diz para onde é que essa igreja tem que ir. Ele diz, nós precisamos ir para as periferias físicas, portanto, para os pobres. Ele diz, eu prefiro uma igreja pobre para os pobres, não é? E para as periferias existenciais. Olha que precisão que ele coloca nisso, né? Porque muitas vezes as pessoas tem muitos ricos avarentos, mas que são profundamente pobres do ponto de vista existencial. Você tem que dialogar com esse povo também. Então, o legado de Francisco, é difícil precisar ainda. É difícil porque você pega a economia de Francisco, que é uma nova proposta de se fazer economia no mundo. Uhum. Você pega o Pacto pela Educação, o Sínodo da Amazônia, esses movimentos que talvez ainda estejam bem embrionários, uhum. Né, que ainda não foram consolidados pela sociedade, né, e depois toda uma lógica ética e moral diante das injustiças. Eu acho que a postura da igreja vai ter que mudar, porque antes a gente dizia, né, mas é assim mesmo, tem que ser assim, etc. Agora não, agora a gente é como se ele tivesse encorajado a uma pequena parte da igreja a se reorganizar, e essa parte nunca morreu, sempre existiu e nunca vai morrer, mas a tomar de novo o seu lugar, né, de fala dentro desses espaços que são clericais, que são gélidos, que são exclusivos, mas que aos poucos esse movimento vai ganhando. Vai ficar muito feio se o conclave quiser voltar à Idade Média. Mas parte da igreja não vai mais voltar. Parte da igreja já não volta mais para a Idade Média, porque já não é possível simplesmente passar uma borracha em tudo que foi tocado, em tudo que foi mexido. Sabe aquela questão que quando você vai conversar com o seu psiquiatra e ele começa a tocar em coisas que não dá mais para voltar atrás? Foi mais ou menos, o Francisco foi o grande psiquiatra da igreja, né? Você vai lá tomar uma consulta, você volta remexido. É mais ou menos essa postura que a gente conseguiu. Agora, é claro que a igreja é um elemento político, não é? Ela é uma organização política. E como toda organização política, a disputa pelo poder vai ser travada. Tanto a nível mundial como
nos níveis locais também elas vão ser travadas, né? Porque isso significa tomar espaço. Aqui mesmo na igreja de Fortaleza, eu já disse isso inclusive para o bispo, mas ele sabe também, tem padre que não aceita o Papa Francisco, o chamando de herege. Não é? Não é uma grande novidade, né? Não. E assim, a gente percebe que boa parte, né, de quem entende a política com os mesmos olhos do ex-presidente costuma fazer isso com o Papa Francisco, porque enxerga que o seu poder foi mexido. Né? A forma como enxergava o mundo foi transformada. E é muito importante que antes de acabar o episódio a gente fale também sobre o movimento Igreja em Saída, como ele se desenvolveu, o que as pessoas que, por exemplo, moram aqui em Fortaleza, né, se tem algum interesse, como elas podem ir atrás para poder participar desse movimento. E eu queria que você aproveitasse todo o seu conhecimento da Laudato Si e nos dissesse também o que é esse grande escrito de Francisco para a nossa casa comum. A Laudato Si, eu acho que é o livro, como eu digo lá na introdução do livro. O livro, inclusive, As Cores da Laudato Si, é um livro que eu escrevo a partir da Laudato Si, está disponível abertamente para download gratuito no site da Assembleia Legislativa. As Cores da Laudato Si. Lá você vai entender um pouquinho dos aspectos, não é? Por que eu chamo de as cores? São várias vertentes. A vertente ambiental, a vertente tecnológica, a questão da mulher, a atividade econômica, a atividade educacional, enfim. Francisco, quando pega esses temas estruturais, e é interessante que uma vez Leonardo Boff, eu acho que agora eu já posso contar, não vão mais me censurar. Leonardo Boff, uma vez, me disse o seguinte: olha, Laudato Si é um livro tão perigoso que começou clandestino. Francisco ligou para o Leonardo Boff pedindo ideias para escrever Laudato Si. E Leonardo Boff escrevia e remetia a Roma. Uns 6, 8 meses depois, Francisco liga para o Leonardo e diz assim: cadê os escritos que não chegam? E Leonardo diz: os escritos já estão indo, todo mês eu te mando escrito, todo mês eu te mando carta. Aí o Francisco diz assim: então você está mandando pela via comum, não pode, eles não chegam. Mande pelo núncio apostólico da Argentina, que ele me entrega no bolso. Ou seja, pelos caminhos, a Laudato Si é um livro tão potente que pelos caminhos normais Roma não aceitou. Não é? Teve que ir, e aí o Francisco, de posse das ideias do Leonardo Boff, começa a escrever esse livro que é perigosíssimo. Não é? Esse livro talvez... Em que sentido perigosíssimo? Porque ele mexe com a tua forma de pensar. Leva as pessoas a esse psicólogo lá que tu citou antes. Você não consegue parar diante daquelas questões que estão colocadas. Daquelas reflexões, daquelas provocações. Você tem que se movimentar. É um livro que instiga. Como eu disse, eu dou aula de economia e de sociologia na UFC. Eu uso ele. Não é? Eu uso esse livro Por que eu uso ele? Tem vários outros acadêmicos, etc., que a gente poderia utilizar, mas eu acho que esse é o mais perigoso. Eu acho que esse é o mais potente no sentido de fazer a reflexão acontecer, entende? Então, a Laudato Si para a gente é fundamental, é livro de cabeceira. O que me impressiona é que os católicos cristãos não leem. Não é? Ele é um livro mais lido fora do que dentro. Mas... para levantar outra questão, o movimento Igreja em Saída ele surge em 2018, justamente a partir da ideia do Papa Francisco: eu prefiro uma igreja acidentada e enlameada do que uma igreja puritana, e eu prefiro uma igreja em saída. Ele usa esse termo, em saída. Então, aqui tivemos 2 padres italianos, o Hermano Alegre e o Lino Alegre, que captaram esse movimento e começaram a fazer esse movimento, e hoje nós nos reunimos sempre aos terceiros domingos na praça, no Parque Rio Branco, e lá nós celebramos a vida de várias formas, as resistências. As missas, elas sempre são levadas
conduzidas por um propósito, com algum movimento. Nós já celebramos junto com com a comunidade LGBTQIA+, celebramos junto com as mães dos presos, nós celebramos com os educadores, nós nunca celebramos com os funcionários públicos, fica a dica. Não é? Então, as pessoas vão lá, se somam com a gente, faz a reflexão crítica a partir do Evangelho. Não é? De novo, isso não tem nada a ver com proselitismo. Se você não é religioso da fé católica, não nos interessa isso, mas vale, como dizia o próprio Francisco, mais vale um ateu consciente do que um cristão hipócrita. As palavras dele, não é minha. Né? Então, a ideia é que a gente consiga formar comunidades. Como diz o próprio Francisco, startar processo, na expectativa de que a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas que a gente vai começar um processo de resistência, de sair da inércia e de, sobretudo, não é? De criar uma nova maneira de se enxergar. Eu acho que o legado de Francisco é esse. Ele devolve devolve a igreja aos pobres, né? E eu finalizo aqui, porque eu estou vendo ali o meu tempo. Quando eu entreguei esse livro a ele, ele me recebeu em audiência e eu fui entregar o livro As Cores da Laudato Si presencialmente. Uma coisa muito rápida, eu expliquei o livro, ele me parabenizou e etc. E interessante, você passa a vida toda tentando aprender como é que se chama um papa, né? A sua santidade, né? Santo Padre, eu chamei ele de Francisco. O contato é tão simples que você chama o cara pelo nome, entende? Mesmo estando diante de uma grande autoridade. E aí, já no finalzinho, ele já saindo para atender outras pessoas, eu não aguentei e disse espontaneamente: Francisco, obrigado por devolver a igreja aos pobres. Aí ele se volta para mim e diz assim: pois me ajude. Quer dizer, ele não fica com aquilo só para ele. Aquela ideia de reze por mim, continue junto comigo, nunca é uma ideia só dele, é sempre uma ideia de comunidade. Então, acho que esse é o legado que Francisco deixa e a gente vai ter um trabalhão para poder ainda decifrar, mas, sobretudo, para poder colocar em prática. Isso é um momento muito potente que nós estamos vivendo, de virada de chave. E o grande convite que eu tenho para fazer é o seguinte: olha, se ainda que o conclave nos devolva a instituição para a Idade Média, eu acho que nós temos a tarefa de levar a Igreja, povo de Deus, para frente. Se eles quiserem, eles venham. Não é? Se não quiser, paciência. Então, Rafael, muito obrigado por você ter vindo e explicado, né, o legado de Francisco e a obrigação de todos de levar adiante a palavra que ele nos recolocou, né, a igreja no seu devido lugar. Obrigado, Fran, por você estar aqui com a gente. Prazer. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o seu Sindi Mais Forte e agora vamos entrar no quadro Sindi Mais Cultura. As nossas diretoras, a Silene Medeiros e a Dani Vidal, vão apresentar a Associação Amor Base. Quem toma conta dela é a presidente Fran Lima. Vamos assistir? Sou Silene Medeiros, diretora do Setorial de Gestão Pública. Sou Daniele Vidal, sou diretora de Saúde e Segurança do Trabalhador. Hoje estamos aqui para conhecer um pouco da Amor Base. Vem com a gente!
como é que se deu o início da Associação dos Moradores da Serrinha Amor Base? Amor Base são as siglas de Associação de Moradores do Bairro da Serrinha. Na década de 80 ainda, a associação surge com uma creche, com a diretora Maria das Dores, mais conhecida como Dorinha. Então, muita gente aqui nem conhece como Amor Base, conhece como a creche da Dona Dorinha, né? E ainda na década de 80, com a Marcha das Lamparinas, a associação ela lidera aí essa união dos moradores para melhorias do bairro. E na Marcha da Lamparina a gente exigia aí luz elétrica para o bairro, por exemplo, né? Conseguimos a escola de ensino médio Jader Moreira de Carvalho, né? Então a associação ela surge desse movimento de unir a comunidade para conquistar melhorias para o bairro. A gente vê vários projetos como Cursinho, a Cozinha Solidária, a Biblioteca. Fale um pouco sobre esses projetos e sobre a importância do Amor Base para a Serrinha. Aqui na Amor Base, nós temos vários projetos, mas os principais são esses, né? O EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, que é ofertado pelo SESC, que funciona todas as noites, das 18h30 às 21 horas. Tem o cursinho pré-vestibular do programa Viva a Palavra, é um programa de extensão da UES, e alunos da UES dão aula aqui para jovens que já concluíram o ensino médio e que vão prestar aí o Enem ou o concurso da UES, né, o vestibular da UES. Aí eles vêm se preparar aqui gratuitamente. Temos a cozinha do programa do Ceará Sem Fome, que é um programa do governo do estado, e todos os dias a gente faz 100 quentinhas. A nossa biblioteca comunitária Heloísa Ferreira Lima é uma iniciativa dos próprios moradores do bairro, quando a primeira professora do bairro foi homenageada, né, que é a Heloísa Ferreira Lima, que por não coincidência é minha avó, né, eu sou a primogênita da família, e aí a gente tem esse acervo livre para os jovens, tanto os estudantes do EJA como o do cursinho também utilizam a biblioteca para estudar. E aí a gente sente, né, que a Amor Base ela faz esse trabalho de acolher os moradores aqui do entorno e que serve como esse ponto, essa casa de encontro para esses moradores. E como a gente faz para ajudar a Amor Base? Para ajudar a Amor Base, você pode entrar em contato pelo Instagram da gente, que é amorbase_oficial, ou o Pix, né, que é o e-mail da entidade, que é amorbase81@gmail.com. E aí você pode doar, pode fazer doações em dinheiro e ver também o nosso endereço pelo Instagram para doações de roupas, de alimentos, de livros. Tudo é bem-vindo. Encerramos este episódio por aqui. Esperamos que tenham gostado e até o nosso próximo Sim de Mais Cultura. Estamos de volta, espero que vocês tenham gostado desse quadro Sim de Mais Cultura de hoje, que teve a produção do nosso camarada, o Haroldo Barbosa. E assim a gente encerra o nosso Sim de Mais Forte desta semana. Voltamos daqui a 15 dias. Tchau, tchau, pessoal. Você assistiu e ouviu Sindi Mais Forte, o seu podcast do Sindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.